nós vamos tratar de um tema importante, viu? A regularização junto à Justiça Eleitoral. Muita gente quer votar em 2026, quer exercer sua cidadania, mas é preciso ficar atento, viu? Os brasileiros que estão em situação irregular com a Justiça Eleitoral têm até o dia 6 de maio para regularizar e evitar o cancelamento do título de eleitor. O prazo vale para eleitores faltosos, aqueles que faltaram e não justificaram, e também não pagaram a multa relativa à ausência nas 3 últimas eleições consecutivas. Aí nós vamos conversar a partir de agora com o chefe da seção de orientação às zonas eleitorais do TRE Piauí, Hugo Leonardo Ferreira Leite, que também é representante do grupo de trabalho dos mesários voluntários do TRE no Piauí. Vamos entender um pouco os prazos e, inclusive, fazer esse alerta, né? Quem está com pendências junto à Justiça Eleitoral precisa correr, porque são aproximadamente aí 45 dias para você conseguir fazer essa regularização. Hugo Leonardo, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu começo perguntando se a Justiça Eleitoral tem os dados aqui no Piauí dos eleitores que estão com pendências e que precisam regularizar essa situação. Bom dia. Muito bom dia. A cada ano não eleitoral é feita uma espécie de batimento no cadastro eleitoral que verifica aqueles eleitores que faltaram as últimas 3 eleições de forma consecutiva. E aí estes eleitores eles são chamados a regularizar a sua situação e quando eles não fazem isso, os títulos são cancelados. Então no ano passado nós tivemos quase 70 mil títulos nessa situação. No entanto, apenas 11 mil procuraram a Justiça Eleitoral, ou seja, nós temos um passivo aí de cerca de 59 mil eleitores que estão com o título cancelado porque não votaram e nem justificaram a ausência nas últimas 3 eleições. E quando eu falo 3 últimas eleições, é cada turno de eleição. Então, primeiro e segundo turno de 2022, mais o ano de 2024 que tivemos um único turno. Esse prazo, doutor, ele também vale, por exemplo, para quem quer mudar de domicílio eleitoral, que não é necessariamente uma pendência, né? Uma necessidade ali de mudança, enfim, fazer outras questões relacionadas às eleições de 2026 que não seja necessariamente regularizar? Sim, esse prazo do dia 6 de maio, que são 150 dias antes do pleito, né, que ocorrerá dia 4 de outubro, ele é o prazo final tanto para quem ainda não tem inscrição eleitoral, então aquele jovem de 15, 16, 17 anos, né? Quando eu falo de 15 anos, aquele que tem 15 anos, mas até o dia da eleição vai completar os 16 anos. É o prazo para ele tirar o título, a primeira via do título. Aquelas pessoas que estão com alguma pendência, como eu falei inicialmente, cancelados, também podem regularizar. E aqueles que querem também mudar de domicílio. De repente, aí no começo do ano, muita gente passou no Enem, né? E aí, de repente, a pessoa é do município de Uruçuí, mas passou em Teresina e aí agora está morando em Teresina e quer transferir o título aqui para Teresina para poder votar, não precisar se deslocar. Também esse prazo é fatal no dia 6 de maio, porque depois do dia 6 de maio, o cadastro fecha. Não tem mais nenhuma movimentação de eleitor, justamente para que a Justiça Eleitoral possa organizar as sessões eleitorais. Né? Quando você chega lá na sua sessão eleitoral, está seu nome tanto no caderno de votação quanto na urna. Né? Se nós não fechássemos o cadastro, o que aconteceria? As pessoas continuariam fazendo essa troca de sessão eleitoral e não seria possível que nós identificássemos os eleitores de cada sessão. Uma dúvida aqui, porque muita gente tem, quer dizer, quem tem 15 anos, que irá completar 16 anos até o dia da eleição, ele pode, dentro do prazo agora dos próximos 40 dias, ir lá e tirar o seu título de primeira vez. Perfeito, é isso mesmo. A Justiça Eleitoral, desde 2021, ela abriu essa possibilidade para os jovens eleitores, porque nós fazemos muitas campanhas de conscientização em escolas, e aí sempre que a gente fazia essa conscientização, o que acontecia? E tinha uma enxurrada de jovens de 15 anos que procuravam a Justiça Eleitoral e não conseguiam fazer seu título e gerava aquela frustração. O que foi que o TSE decidiu? Os eleitores que tenham 15 anos já podem fazer a sua inscrição eleitoral, né? Agora, só poderão votar se completarem 16 até o dia da eleição. Mas tirar o título ele já pode. Todos esses serviços, né, regularização, mudança de domicílio eleitoral, enfim, eles podem ser feitos pela internet ou necessariamente o cidadão tem que procurar presencialmente um cartório eleitoral?
Perfeito. A Justiça Eleitoral nos últimos anos, ela tem procurado facilitar ao máximo a vida do eleitor em relação a isso. Quem já tem biometria e quer fazer uma transferência, uma atualização, coisa do tipo, ela resolve tudo pela internet. Não precisa procurar o cartório eleitoral. Ela pode ir no site da Justiça Eleitoral, logo na aba inicial tem lá, autoatendimento eleitoral. Clica ali e já faz a operação. É autoinstrutivo, é bem simples de fazer. Agora, aqueles que ainda não têm biometria, eles podem até começar pela internet, mas aí num prazo de 30 dias, eles têm que se deslocar até o cartório para poder coletar os dados biométricos. O que é isso, dado biométrico? É a foto, são as digitais e também a assinatura digital. Bom, além de garantir o exercício ao voto e o exercício da cidadania, que é a principal importância, talvez, de você regularizar essa situação, quais são os outros desdobramentos? Quem não está em dias com a Justiça Eleitoral, que tipo de sanção essa pessoa pode sofrer? Quais são as outras consequências de não regularizar o seu título de eleitor? Olha, para quem está com o título cancelado, ou mesmo apenas uma pendência, quem, por exemplo, deixou de votar na última eleição, ele pode votar nesta eleição, só que ele tem uma pendência, ele tem uma multa a pagar. Então, ele tem que procurar a Justiça Eleitoral para pagar essa multa, porque ele não está impedido de votar, a não ser que tenha sido cancelado, né? Mas essa pendência atrapalha a vida dele em vários outros ramos da vida civil dele. Por exemplo, ele não consegue emitir um passaporte, ele não consegue, se ele passar num concurso público, ele não consegue assumir o concurso público porque tem que estar quite com a Justiça Eleitoral, ele não consegue um empréstimo em instituições financeiras públicas e por aí vai. Então, uma série de dissabores na vida civil, além do fato de ficar impedido de participar da festa da democracia, né? Sobre a questão dos mesários, né? O senhor também é representante do grupo de trabalho dos mesários voluntários, e aí muita gente tem dúvida, né? Como se tornar um mesário se você for convocado pela Justiça Eleitoral? Tem que ir realmente, é obrigatório? O que o mesário recebe no dia? Enfim, como é que está essa preparação dos mesários? O tribunal já tem selecionado, já vai iniciar esses treinamentos para os voluntários que vão atuar no dia da eleição? Sim, novamente a Justiça Eleitoral tentando facilitar a vida dos eleitores, embora o trabalho como mesário é tal qual o trabalho como membro do júri. É um trabalho obrigatório, uma vez convocado você é obrigado a ir. Mas a Justiça Eleitoral nos últimos 20 anos, ela tem trabalhado para incentivar o voluntariado, porque quando a pessoa trabalha por vontade própria, né, ela tem um desempenho muito melhor. Então, o que é que tem acontecido? Além de haver as folgas em relação ao trabalho, cada dia de convocação gera 2 dias de folga no trabalho. Então, digamos que este ano tenhamos dois turnos, certo? Então, ele vai um dia para fazer treinamento, é um dia de convocação. Vai, trabalha no primeiro turno, no segundo turno. Então, são 3 dias de convocação, ele vai receber 6 dias de folga lá no trabalho dele. Além disso, no Piauí especificamente, a Justiça Eleitoral encaminhou e foi aprovado pela Assembleia Legislativa em 2016, então desde 2016, há 10 anos, nós temos um benefício que é aquele eleitor que trabalha como mesário, ele tem isenção no pagamento de taxa de concurso público estadual. E mais 24 municípios do estado já aprovaram leis municipais que também garantem essa isenção nos concursos municipais. E aquelas faculdades que têm convênio com a UTRE Piauí, os alunos podem utilizar a atividade de mesário como atividade extracurricular para concluir os seus cursos. Então, vejo que é uma série de benefícios, né? Além de no dia você receber um vale alimentação justamente para custear a sua alimentação no dia da eleição. Em relação aos mesários, possível, por exemplo, precisa a questão dos critérios, se for vinculado, se for filiado a um partido político, é algo que impede, né, ele de exercer a função de mesário. No Piauí, quantos mesários normalmente a Justiça Eleitoral precisa contar para a realização de cada pleito eleitoral? Enfim, como é que funciona bem essa parte dos critérios, né, até para que se garanta, claro, que pessoas de forma adequada do ponto de vista eleitoral participem da organização das eleições. Perfeito. É muito boa essa sua pergunta, porque é um esclarecimento muito devido. Como é um trabalho obrigatório, mas nós também envolve a eleição, o que é que acontece? Há uma série de requisitos para ele ser mesário. Primeiro que ele precisa ser eleitor, maior de idade,
certo? Então, os eleitores menores de idade não podem trabalhar como mesário. Além disso, ele não pode ser candidato, por óbvio, né? Ele não pode ser parente de candidato, então filho, pai, avô, cônjuge, né? Irmão, não podem ser mesários, certo? Aquelas pessoas também que ocupam cargos de confiança no Poder Executivo, no caso agora no Poder Executivo estadual e federal, que são os cargos em disputa, também não podem atuar, além dos próprios servidores da Justiça Eleitoral e as autoridades policiais, também não podem atuar como mesário. Fora isso, o mesário ele é sempre notificado pessoalmente, né? Já desde 2020 a gente faz essa notificação também via o WhatsApp. Quando a gente não encontra ele no WhatsApp, a gente vai com uma cartinha ou pelo correio com o oficial de justiça. E o que é que acontece? Se ele tiver algum desses impedimentos ou alguma outra coisa que o impeça de atuar como mesário, ele tem 5 dias para informar isso para a Justiça Eleitoral. Exemplos clássicos. Uma eleitora está grávida e tem previsão de dar à luz ali nos dias que antecedem a eleição, logo após a eleição. Então, ela pode solicitar a dispensa justamente por causa da condição dela. Alguém está com uma doença grave, está em tratamento e também seria muito penoso passar o dia trabalhando. Ele vai lá e justifica isso, mas tem que ser de forma justificada. O senhor trouxe a informação de que são em torno de 50 mil eleitores que estão com o seu título cancelado, deixaram de votar em 3 eleições consecutivas. Tem as sanções, obviamente, mas assim, muitos desses não ligam para essas sanções, até mesmo porque às vezes ficam ali, são o que a gente pode classificar como revoltado com o sistema, digamos assim. A pergunta que eu faço ao senhor o TRE não busca um contato com essas pessoas para tentar convencê-los da importância de regularizarem os seus títulos, de participarem do processo de escolha dos representantes da sociedade? Perfeito. Olha, a Justiça Eleitoral ela tem sempre mantido campanhas constantes. Para você ter ideia, ano passado, em 2025, nós tivemos o projeto Biometria 2025, que buscava o quê? Universalizar a biometria no Piauí. Nós fomos tão exitosos que nós nos tornamos, o Piauí hoje é o estado da federação com o maior índice de eleitores biometrizados do país. Nós temos 97,16% dos nossos eleitores têm biometria coletada. E aí, com isso, a gente faz campanhas, além de nas redes sociais do tribunal, também na imprensa institucional e nas imprensas locais. E muitas vezes se faz parcerias com os órgãos locais para divulgar, para convidar esses eleitores a comparecerem e se regularizarem. Porque muitas vezes, quando o eleitor só vai se atentar para isso e querer regularizar, quando está com um problema bater na porta. Como eu disse, vai fazer a matrícula no Enem e não consegue porque exige a quitação eleitoral, passou no concurso. Então, exatamente para ele evitar esse dissabor. Mas a gente sabe que uma campanha dessa massificada, a gente consegue, às vezes, atingir várias pessoas e outras não, né? Então, mas a gente tem sempre feito essas campanhas, tanto nos canais institucionais quanto também na parceria com a imprensa. Bom, só para encerrar o nosso bate-papo, vamos reforçar aqui os prazos, o procedimento, que pode ser feito inclusive de forma online, mas também nos cartórios eleitorais, não é isso? Espalhados na capital e também nos vários municípios. Até que dia é possível regularizar e qual é o procedimento, né? No caso de quem vai de forma presencial, quais são os documentos que precisam ser apresentados, como proceder para garantir a regularização e, acima de tudo, garantir a participação na eleição do dia 5 de outubro. Só corrigindo, dia 4 de outubro. Perdão. Como garantir a participação no dia 4 de outubro? Prazo fatal é dia 6 de maio para você fazer a regularização, né? Detalhe, quem vai fazer pela internet, o prazo é 6 de abril para você pedir pela internet. Porque lembra que eu falei que tem que ter 30 dias para ir ao cartório? Pois então, o último dia para quem não tem biometria pedir pela internet é 6 de abril. E aí, até 6 de maio, ir ao cartório presencialmente. Quem tem biometria, o prazo vai até 6 de maio, tanto na internet quanto presencialmente. Basta levar a identidade e um comprovante de vínculo com o domicílio eleitoral, ou seja, um comprovante de que é vinculado àquele município, a portaria de que trabalha naquele município, ou então uma conta de telefone, de água, de luz, coisas do tipo.
certo? Então, baixa esses 2 documentos. E, mais uma vez, a gente reforça, não deixem para o último dia, não deixem para ir ali nas vésperas, quando começam a se formar filas enormes. Por mais que a gente tenha tentado antecipar isso ano passado, sempre tem gente que deixa para o último dia. A gente reforça, não deixem para o último dia, né? Vão antes justamente para não se formar aquelas filas enormes. Aqui em Teresina, só para finalizar, quais são os cartórios eleitorais, além daquele cartório ali na Avenida Marechal Castelo Branco, tem algum outro ponto que a pessoa pode informar? Sim, nós temos, no Teresina Shop, nós temos 2 pontos de atendimento, né? Um que fica naquele espaço Cidadania, que funciona das 7 às 13, das 8 às 13 horas, e outro que fica próximo ao estacionamento, que esse funciona das 13 às 18 horas, certo? Além disso, tem lá na Ladeira do Uruguai, no Automall Show, também tem outro ponto de atendimento. E um detalhe, uma novidade que eu ia esquecendo. Desde o ano passado, a Justiça Eleitoral está atendendo os eleitores do Piauí em qualquer cartório do Estado. Então, se você é eleitor de Parnaíba, mas está morando em São Raimundo Nonato, você pode ir no cartório de São Raimundo Nonato para regularizar. Olha, eu não quero mudar para São Raimundo, quero continuar votando lá em Parnaíba, mas eu estou com uma pendência aqui. Você pode se regularizar no de São Raimundo Nonato. Então, você não precisa ir diretamente ao seu domicílio eleitoral, né? Não precisa mais. Você pode resolver em qualquer cartório, dos 74 cartórios do Estado do Piauí, você pode resolver suas pendências. Obrigado, Hugo Leonardo, chefe da seção de orientação às zonas eleitorais do TRE Piauí. Muito obrigado. Vamos contar, inclusive, sempre com a parceria do senhor e de toda a equipe do TRE e de já desejando uma boa sorte, né, e sucesso em todo esse processo eleitoral, que não acontece somente lá no dia 4 de outubro, né? É uma preparação muito árdua dos servidores da Justiça Eleitoral até garantir a todos o exercício da cidadania. Nós vamos continuar acompanhando todo esse passo a passo, as datas do calendário eleitoral. Esperamos contar com a sua presença novamente aqui mais vezes. Obrigado. Com certeza, e a Justiça Eleitoral agradece a parceria da imprensa. Muito obrigado.